Você já se perguntou como os livros da Bíblia foram escolhidos? Por que alguns livros foram incluídos e outros não? Esse processo é conhecido como canonicidade. No oitavo vídeo da nossa série Fundamentos da Fé Cristã, vamos explorar a doutrina da canonicidade da Escritura. Vamos entender como os livros da Bíblia foram reconhecidos como inspirados por Deus e por que podemos confiar que a Bíblia que temos hoje é a verdadeira palavra de Deus. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quais escritos pertencem à Bíblia? Essa é uma questão crucial da canonicidade da Escritura. A palavra cânon é grega e significa etimologicamente cana, junco, mas passou a significar vara de medir, régua e daí, consequentemente, para regra, padrão, medida. Com o tempo, nos meios eclesiásticos e teológicos, veio a significar a lista dos livros que são aceitos como inspirado por Deus e, portanto, autoritativos e que constitui o Antigo e o Novo Testamento. São os livros que Deus queria que fossem incluídos em sua palavra inspirada e dotada de autoridade. Uma das principais diferenças entre a Igreja Católica Romana e as igrejas protestantes é o cânon das Escrituras. Esta diferença não diz respeito ao Novo Testamento. As tradições têm os mesmos 27 livros. A divergência surge com relação ao Antigo Testamento. A Bíblia protestante, que nós temos em nossa casa, consiste em 39 escritos, enquanto a Bíblia Católica Romana contém, além desses 39 livros, alguns materiais adicionais. Esse material adicional é composto dos escritos apócrifos, ou simplesmente os apócrifos. E 7 são estes livros: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico. Observe que o final da palavra é diferente de Eclesiastes, que nós já temos no nosso cânon, Baruque e 1ª e 2ª Macabeus. Além dos acréscimos, a Esther e Daniel. A Igreja herdou suas sagradas letras, como diz 2 Timóteo 3,15, dos judeus, e a Bíblia hebraica era e é composta dos mesmos livros encontrados no Antigo Testamento protestante. Em comparação com o Antigo Testamento protestante, o modo como estes escritos são agrupados e a ordem na qual aparecem é diferente na Bíblia hebraica, mas o conteúdo é idêntico. Ou seja, meus irmãos, os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento é a mesma quantidade na Bíblia hebraica. Numa época anterior ao nascimento de Cristo, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a Septuaginta, também conhecida pela abreviação LXX, e continha escritos não incluídos nas escrituras hebraicas. Assim, uma versão mais longa do Antigo Testamento acabou circulando na igreja primitiva, cujos membros, em sua maior parte, falavam a língua grega. Os líderes da igreja faziam distinção entre os livros canônicos e estes livros adicionais. Na verdade, meus irmãos, muitas das listas das escrituras canônicas do Antigo Testamento que a igreja primitiva produziu inclui apenas os escritos encontrados na Bíblia hebraica e negam explicitamente que os apócrifos façam parte do cânon. Comissionado em 382 para produzir uma nova tradução latina da Bíblia, Jerônimo trabalhou a partir da Bíblia hebraica e não da Septuaginta. Sua lista de escrituras canônicas do Antigo Testamento incluía apenas os escritos da Bíblia hebraica. Ao considerar os escritos apócrifos como não canônicos, Jerônimo alertou que, embora os escritos apócrifos possam ser lidos para a edificação da igreja, não devem ser usados para formular doutrina
Isso é um ponto importantíssimo, meus irmãos. Os livros apócrifos podem até ser usados para trazer o contexto histórico, mas jamais para formular doutrinas. Quando se reuniam para adorar, os primeiros cristãos liam não apenas as sagradas letras dos judeus, que são as escrituras originais da igreja, mas também os escritos dos apóstolos. 4 relatos da vida e do ministério de Jesus, uma história da igreja apostólica, cartas e um apocalipse foram tidos em alta consideração durante as primeiras décadas da igreja. Por fim, no ano de 367 depois de Cristo, os 27 textos foram reconhecidos como os escritos inspirados e dotados de autoridade do Novo Testamento. Para reconhecer a correta pertinência desses escritos canônicos, a Igreja foi auxiliada basicamente por 3 critérios. Primeiro critério, apostolicidade. O autor deste texto foi um apóstolo, por exemplo, Mateus, João, ou alguém associado com um apóstolo, por exemplo, Lucas em parceria com Paulo, Marcos em parceria com Pedro. Segundo critério, antiguidade. A igreja historicamente reconheceu a voz de Deus falando nestes escritos? Os escritos foram datados do primeiro século? Terceiro critério, veracidade sobre Deus. O livro fala a verdade sobre Deus e seu mundo, conforme é conhecido, com base em revelações anteriores? Deus não pode se contradizer, tampouco pode proferir falsidades. Assim, por meio de um processo histórico relativamente longo, o Antigo e o Novo Testamento se tornaram a palavra de Deus para a Igreja. Quando terminou de escrever a lei, Moisés a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Deuteronômio 31:9. Assim começou o processo de reunir as sagradas letras de Israel, uma coleção que foi encerrada vários séculos antes da vinda de Cristo. Foi a essa coleção que Paulo se referiu quando descreveu a Escritura como divinamente inspirada, em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. O cânon da Bíblia hebraica consistia de 22 escritos agrupados em 3 divisões, meus irmãos. Observe como alguns escritos aparecem juntos e são contados como um único livro, em comparação com a nossa Bíblia atualmente. Primeiro, a lei, que são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ou seja, o Pentateuco. Segundo, os profetas, e aí são divididos em profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, que é unificado na Bíblia hebraica, 1º e 2º Samuel, e Reis, que também é unificado em um único livro. E também temos os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, que constituem um único livro na Bíblia hebraica. E o terceiro, os escritos, que são os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos, o Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Ester e Eclesiastes, e os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias como um único livro, e Crônicas, também unificada entre 1ª e 2ª Crônicas na Bíblia hebraica. O Novo Testamento refere-se a esta divisão tríplice como Lei de Moisés, Profetas e Salmos, como está lá em Lucas 24:44. Era com esta escritura judaica que Jesus ensinava na sinagoga. Aliás, Jesus fez frequentes citações e alusões às Escrituras durante todo o seu ministério de 3 anos. Ela é a palavra de Deus inspirada e autorizada.
Algumas décadas após a morte e ressurreição de Jesus, escritos que agora fazem parte do Novo Testamento circulavam entre as primeiras igrejas. Pedro ressalta o status canônico dos escritos de Paulo, falando deles no contexto das demais escrituras, isto é, os escritos do Antigo Testamento, segundo a Pedro, capítulo de número 3 e os versículos 15 e 16. O encerramento do cânon do Novo Testamento é reconhecido enfaticamente no final do último livro, Apocalipse, capítulo 22 e o versículo de número 18. Agora falaremos dos 3 principais erros relacionados à doutrina da canonicidade da Escritura. Primeiro erro: negar a canonicidade do Antigo Testamento. Essa perspectiva incorre em 3 erros. Ignora a visão de Jesus sobre as escrituras hebraicas, despreza a insistência da igreja primitiva na unidade entre o Antigo e o Novo Testamento e nas necessidades dos dois para entender a identidade e a missão de Jesus Cristo, e também desdenha do reconhecimento por 2000 anos do Antigo Testamento como parte do cânon da Bíblia cristã. Segundo erro: a suspeita de que livros bíblicos que incluem reivindicações da autoria, exemplo, as cartas pastorais reivindicam a autoria paulina, não foram de fato escritos por estes autores. Esta suspeita pode levar à negação da inspiração da Escritura. No entanto, essa perspectiva ignora as sólidas evidências internas e externas para a autoria destes livros bíblicos e rejeita a afirmação da própria Escritura, que é inspirada e, portanto, a palavra de Deus. Terceiro erro: a ideia de que o processo de reconhecimento do cânon bíblico pela Igreja foi uma atividade meramente humana, realizada sem a ajuda de Deus. Esta posição nega a ação providencial de Deus no mundo. Ele não só guiou os autores bíblicos enquanto estes escreviam, mas também inspirou os escritos, como também orientou a igreja primitiva para que ela pudesse reconhecer quais escritos ele queria que fossem incluídos em sua Bíblia. Agora vamos aplicar a doutrina da canonicidade em nossas vidas. Embora seja legítimo ler os livros apócrifos por causa das encorajadoras histórias de sabedoria, fé, coragem e esperança, a igreja não deve consultá-los ao formular sua doutrina. Quanto às escrituras canônicas, sua rica variedade de gêneros, temos narrativas, profecias, poemas, leis, provérbios, apocalipses, cartas e evangelhos. Traz uma profunda e amplitude revelação divina. A igreja deve apreciar esta maravilhosa diversidade da escrita bíblica, que tem como objetivo estimular nossa mente, coração, emoções, motivações e vontade, todos os aspectos do nosso ser. Ainda assim, meus irmãos, em meio à ampla variedade de gêneros, a Bíblia é um livro que tem uma unidade: as boas novas da obra de Deus, por meio de Cristo, no Espírito Santo, em prol da salvação e do progresso de seu povo. A pergunta crucial é: quais escritos realmente fazem parte da Bíblia? Os protestantes rejeitam os escritos apócrifos que estão incluídos no Antigo Testamento católico romano, por várias razões importantes. Também está em jogo o que Deus requer das pessoas para que sejam salvas. Alguns dos escritos apócrifos incluem as doutrinas e práticas relacionadas ao purgatório, a oração pelos mortos e a busca por mérito diante de Deus. Mas nós, protestantes,
negamos que as almas precisam ir para o purgatório após a morte, a fim de serem limpas da mancha do pecado perdoado, um processo temporal que pode ser encurtado pela oração de seus entes queridos, para que suas almas sejam libertadas do purgatório. E a ideia de que pessoas redimidas possam merecer qualquer favor de Deus contradiz claramente o Evangelho da Graça. Somente pela fé exclusiva em Cristo Jesus somos salvos. A doutrina da canonicidade da Escritura nos lembra que a Bíblia que temos hoje, os 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, é a verdadeira e inspirada palavra de Deus. Podemos confiar plenamente na sua autoridade e viver de acordo com seus ensinamentos. Se a Bíblia é a palavra de Deus, devemos ler, estudar e aplicar suas verdades em nossas vidas diárias. Ela é a nossa regra de fé e prática, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que possamos valorizar e aplicar esta verdade em nossas vidas, lendo e vivendo a palavra de Deus diariamente. Não se esqueça, meus irmãos, de curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, que Deus continue lhe abençoando em tudo!